Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua. Então, crianças, vamos continuar aqui os nossos assuntos de história, tá? Nós paramos aqui no trabalho escravo nas cidades e vamos seguir hoje para as mudanças no Rio de Janeiro, tá? Então, nesse período, a família real, né, ela chegou ao Brasil e ela causou um impacto muito grande na vida colonial, né? Naquela época, o Rio de Janeiro ele passou a ser a sede oficial do governo português. Por isso, Dom João ele fundou diversas instituições para organizar a administração e estimular a economia e a cultura da região, né? Então, ele criou, por exemplo, a Imprensa Régia, criou também a Biblioteca Real e o Banco do Brasil e o Real outro, tá? O Banco do Brasil, que existe até hoje, foi criação de Dom João. Aqui a gente tem dois exemplos. Vocês veem aí o Jardim Botânico, tá? No Rio de Janeiro. Ele foi fundado em 1808. Ele ainda abriga hoje muitas espécies de vegetais em diversas regiões do mundo, né? Ele serve como um importante centro de pesquisas. E a gente tem também aqui parte do acervo da Biblioteca Real, né? Que foi trazida de Portugal por Dom João e atualmente se chama Biblioteca Nacional, que ela abriga vários documentos importantes para o estudo da história do Brasil, certo? E aqui a gente vê a missão francesa, né? Dom João ele queria desenvolver o campo das artes, tá? E ele fundou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, tá bom? Então, diversos artistas, arquitetos, escultores, eles foram convidados para vir para cá para o Brasil para trabalhar nessa instituição, que foi formado, né, o que a gente chama de missão francesa. Um dos principais pintores que vieram para o Brasil nessa época foi o Jean Baptiste Debret, e as obras dele destacaram como muito importante no dia a dia da população, né? São fontes históricas fundamentais para a gente estudar a história do Brasil. A gente tem aqui dois exemplos, tá? A gente tem aqui muitos aspectos culturais das cidades do século XVIII. A gente tem dois exemplos aqui. Um era um tipo de brincadeira praticada no carnaval naquela época, e a de baixo representa o trabalho de diversos grupos da sociedade brasileira do século XIX, tá? Na página seguinte, vocês vão ver uma atividade bem simples, tá? Vocês vão ligar as instituições criadas por Dom Pedro às suas respectivas descrições. Vimos isso agora lá no texto, você pode voltar lá no texto. E aqui na segunda questão você tem uma pesquisa. Você vai pesquisar uma obra de Debret na internet e vai fazer uma releitura dela, tá? Uma mistura aí de história e arte, ok? Seguindo com a história do Brasil, nós temos aqui na página 271, talvez a mais importante, né, desse século, a ocorrência mais importante, que teve o fim da guerra que ocorria na Europa naquela época, e o Dom João VI ele retornou para Portugal em 1821, né? E ele deixou aqui o seu filho, Dom Pedro I, que era para ele administrar o Brasil, de acordo com as ordens que vinham lá da Europa, claro. Então, nessa época, muitos políticos portugueses, parte da população de Portugal, eles começaram a exigir que Dom Pedro retornasse para lá, né, lá para Lisboa, que era a capital de Portugal. Eles também queriam a volta do impacto colonial. E alguns grupos influentes da sociedade brasileira, como os políticos, os fazendeiros, eles não estavam de acordo com essas exigências. Então, com o apoio desses grupos aí, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, né? E ele mesmo assumiu o governo do Império do Brasil como o título de imperador Dom Pedro I, certo? Essa foto aí você observa a independência, a proclamação da independência, né? É uma obra de arte que é de René, não sei pronunciar esse sobrenome, que ele acho que ele é francês, de 1844, né? E após a independência, o Brasil ficou independente politicamente de Portugal, mas isso não influenciou uma maneira
marcante no dia a dia das pessoas que viviam naquela época. A monarquia ela foi mantida como forma de governo, né? Ainda tinha um rei, ainda existia um reinado, e a escravidão e as condições de desigualdade social dos direitos permaneceram praticamente inalteradas. Então houve uma independência, mas não mudou muita coisa naquela época, tá? E assim surgiu o primeiro reinado. Então, o que foi o primeiro reinado? O primeiro reinado foi o período em que o Dom Pedro governou o Brasil, que foi entre 1822 e 1831. Ele ficou conhecido como o primeiro reinado, tá? Foi esse período de governo de Dom Pedro I. E uma das primeiras medidas adotadas por ele foi a convocação de uma Assembleia Constituinte, que era formada na época por senadores e deputados, para elaborar uma Constituição para o Brasil, ou seja, para elaborar as leis do Brasil. O imperador ele entrou em conflito com os membros da Assembleia. E quando, em 1824, ele decidiu impor à população de forma autoritária uma Constituição que fosse favorável aos seus próprios interesses. Ele não pensou no bem-estar da população, e sim no seu próprio interesse. Então, além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, ele instituiu também o poder moderador. O que era isso? O poder moderador era um poder que permitia que o imperador interferisse em outras instâncias políticas. Ou seja, ele queria concentração plena dos poderes a ele, tá? Tudo que era lei que ele criava, ele queria que ele fosse, que os seus interesses próprios fossem mantidos, tá? Então, o que é autoritarismo? Quando a gente fala de autoritarismo, nós estamos falando de uma forma de governo em que os líderes de um país, eles não consideram a opinião da população, eles não respeitam a população, tá? A opinião da população, os direitos da população, eles simplesmente colocam medidas de acordo com seus próprios interesses, só pensam nos seus interesses em si próprio. E a população, né, que se dane. E assim fez o Dom Pedro naquela época. E assim surgiu o período regencial. O que foi o período regencial? Dom Pedro ele passou a sofrer oposição da grande parte da sociedade brasileira, né, por causa das medidas autoritárias que ele tinha imposto, né, que ele não estava nem aí para a população, ele queria somente criar leis para ele ser sempre o centro, para ele ser o poder. Então, por outro lado, a morte do Dom João VI, que foi em 1826, deixou um vago trono, né? O trono de Portugal estava vazio, Dom João havia morrido, e assim, mobilizando grupos que solicitavam o retorno do Dom Pedro, queriam que Dom Pedro voltasse para substituir o pai. E aí, Dom Pedro I abdicou do governo brasileiro. Lá vem o filho dele, Dom Pedro de Alcântara, foi aclamado o sucessor do trono. Porém, ainda era criança, ele não podia assumir o governo. Como era que uma criança assumia o governo? Não tem como, né? Então, até que o sucessor atingisse a maior idade, o Brasil foi governado por regentes, tá? Esse período foi conhecido como período regencial, por isso que a gente chama de período regencial. Então, o que são regentes? Regentes são pessoas que governam temporariamente até que o poder soberano por direito possa assumir, tá? Então, o período regencial ele durou de 1831 até 1840. E essa época foi marcada por grande instabilidade, disputa política, diversas revoltas. Muitos setores da população se mobilizaram para lutar por melhores condições de vida e contra as desigualdades e as injustiças. Os revoltosos também solicitaram maior participação política da população, né? Então, essas revoltas que ocorreram no período regencial foram marcadas por participação popular, né? Quando a população se organiza em torno de determinados objetivos em comum, nós dizemos que ocorre uma mobilização social. E aqui, para terminar nossa aula de história, para não ficar muito longa, a gente vai parar por aqui, vai ver o segundo reinado só na próxima aula, tá? A gente vai ver aqui uma atividade. Você vai enumerar os fatos históricos na sequência em que eles aconteceram. O que aconteceu primeiro, você vai colocar número 1, o que aconteceu por segundo, número 2, o que aconteceu por terceiro, número 3 e por último, número 4, ok? Ordem cronológica do tempo, de primeiro a último. Na segunda questão, você vai ler um trecho da Constituição de 1824, artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é legado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação. Olha só. Conforme o trecho acima, a quem era atribuído o poder moderador? Quem era esse ser chefe supremo da nação? Quem era naquela época? É isso que você vai responder aí na letra A. Na letra B, ele pergunta qual era a função do poder moderador.
tá? Então, o que era? Ele queria o que com o poder moderador? Qual era a função do poder moderador? Analise aí e complete. Na terceira questão, você continue a produção do texto abaixo, de acordo com a frase inicial e com a imagem, tá? A gente tem aí um pouquinho de história e português junto, né? Aí o texto diz assim: as mobilizações sociais são muito importantes, porque quando as pessoas se unem, e aí você vai dar a sua opinião, tá? Como é que você vê a mobilização popular, né? Você vai produzir um texto, você vai continuar a escrita, mostrando que quando as pessoas se unem em defesa dos seus direitos, tem mais chances de alcançar aquilo que a gente quer, né? Aquilo que as pessoas reivindicam, certo? Então você vai continuar esse texto aí com as suas palavras, explicando o que é a mobilização social, ok? Meus amores, é isso. A aula de história ficou por aqui. Leiam o texto, tá bom? Não se baseiem só no vídeo. Leiam o texto e a gente se vê amanhã em nome de Jesus, ok? Uma beijoca, fiquem com Deus e até amanhã.